Pai do Senhor, irmãos, a mensagem de hoje é sobre oração e direção. O quão maravilhoso, poderoso é a oração para justamente Deus nos direcionar, sabe? E a passagem de hoje se baseia aqui em Atos, capítulo 9, versículo 11 e 12. Vou colocar assim. E o Senhor disse-lhe, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. E em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava e impunha sua mão sobre ele, para que ele pudesse receber a sua visão. Exatamente. Vamos aqui, agora que esses dois versículos foi de uma forma bem resumida. Capítulo 9. O que seria aqui o capítulo 9 de Atos? A transformação de Paulo, né? Que no caso antes era Saulo, foi para Paulo, mas vamos aqui. Saulo, vou falar Saulo, porque nesse tempo, nesse capítulo, ele ainda era Saulo, mas tornou Paulo. Atos 9 fala de Saulo, que era perseguidor da igreja e tudo mais, só que ele teve um encontro com Jesus. Sim, no meio do caminho, indo para Damasco, justamente para perseguir mais pessoas, mais cristãos, ele teve um encontro com o próprio Jesus. E Jesus foi lá e falou para ele, Paulo, por que tu me persegues, Paulo? Né? E depois disso, que ele teve essa visão com Jesus no caminho para ir para Damasco, no caminho para Damasco ele teve essa visão com Cristo, ele teve esse encontro com Cristo, com Jesus. Ele ficou cego, sim, ele ficou cego. Saulo ficou cego. Ele tinha ficado cego. E fala aqui no versículo 8 de Atos 9. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via nenhum homem, mas guiaram-no pela mão e o levaram para Damasco. Ou seja, ele ficou cego. E versículo 9 complementa tudo aqui. E ele ficou 3 dias sem visão e não comeu nem bebeu. Aí versículo 10. E havia um certo discípulo em Damasco chamado Ananias, e o Senhor disse-lhe em uma visão, Ananias, e ele disse, eis-me aqui, Senhor. Aí vem o versículo 11, versículo 12 que eu falei agorinha, justamente o Senhor mandando o Ananias ir lá para Paulo, justamente para falar, para ele revelar coisas para ele, a direção que Paulo deveria seguir agora em diante. Entende? Mas olha aqui que interessante. No versículo 11 fala, porque eis que ele está orando. Ele ficou então 3 dias sem visão, sem comer nada e sem beber, mas ele ficou orando. Entenda uma coisa, não é para você ficar sem beber e sem comer, não, lógico. Você precisa comer para sobreviver e, né, beber água, obviamente. Mas entenda, Paulo estava 3 dias sem visão, ou seja, ele não estava vendo nada, ele não sabia para onde ir, ele estava sem direcionamento. Sem direcionamento algum. Depois desse encontro que ele teve com Cristo, ele estava sem direcionamento nenhum. Porém, o que aconteceu? Versículo 9 fala que 3 dias ele ficou sem visão, tudo bem. E versículo 11 fala, porque isso que ele está orando. Ou seja, esses 3 dias que ele ficou sem visão, ele ficou orando. Ele ficou buscando a Deus, provavelmente arrependido. Provavelmente não, certeza que ele estava arrependido de tudo que ele tinha feito. Porque ele era um grande perseguidor da igreja, mas arrependido. Porém, naquela hora que ele ficou sem visão, fala aqui no versículo 8 que os homens que estavam com ele guiaram-no pela mão até Damasco. E de Damasco lá ele começou a orar. Entende? 3 dias sem visão, 3 dias orando. Tava sem direcionamento, não sabia o que fazer ali. Jesus só tinha mandado ele se levantar e ir para a cidade. E lá será dito o que ele deveria fazer. Mas Jesus mandou ele ir para lá, para a cidade, certo? Sim, quando ele chegou lá, ele ficou ainda o quê? 3 dias. 3 dias fazendo o quê? Orando. Entende? Olha como a oração é poderosa. Ele ficou ainda 3 dias lá, depois que foi para a cidade. Versículo 6 fala que Jesus mandou ele ir para a cidade. O Saulo mandou o Saulo ir para a cidade.
Após ele chegar lá, ele ficou ainda 3 dias sem visão, porém 3 dias orando, porque no versículo 11 fala aqui, no finalzinho dele, porque eis que ele está orando. Entende? E em uma visão, versículo 12, ele viu que um homem chamado Ananias entrava e punha sua mão sobre ele para que ele pudesse receber a sua visão. Entende? Vamos aqui para os próximos versículos do capítulo 9, que fala o seguinte. Versículo 17 e 18. E Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, e impondo as suas mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que recebas tua visão e sejas cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas. Entende? Como se fossem escamas. E ele imediatamente recebeu a visão, e levantando-se foi batizado. Por enquanto que Saulo estava lá orando na casa, orando, buscando resposta, ele estava cego, ele não sabia, estava sem direção alguma. Às vezes em nossas vidas a gente não sabe o que fazer. O que devemos fazer é justamente o que? Orar, procurar direção para aquele que tem direção, para aquele que nos dá a direção, aquele que nos guia, a própria luz, que guia os nossos caminhos. Entende? E Paulo orando esses 3 dias, o Senhor foi lá e mandou quem? Ananias. Ananias para impor a mão nele, em Paulo, para justamente ele receber a sua visão de volta. Receber a sua visão de volta. Ele saber agora finalmente conseguir enxergar. E fala que quando ele se levantou ainda foi batizado, glória a Deus. Versículo 19, no caso, ainda fala que ele recebeu alimento e ainda foi fortalecido. Por quê? Porque ele buscou ao Senhor. Ele recebeu o que? Direção. Ele recebeu o que? Sustento. Porque fala que ele recebeu alimento. E ainda fala que ele foi fortalecido. Tudo isso no versículo 18 e 19. Pode ler na sua Bíblia. Entende? Então, se você hoje está sentindo perdido, sem direção alguma, está se sentindo, sabe, fraco, sem sustento algum, só o Senhor pode prover. Entende? Vá e ore. Faça e simplesmente ore. Busque ao Senhor que te dá direção. Busque ao Senhor que te fortalece e te dá sustento. Entende? E só para complementar, aqui no versículo 13 e 14 fala, né, que o Ananias, ele fala aqui: Senhor, eu tenho ouvido de muito acerca deste homem. Quem? Saulo. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui ele tem autoridade dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Entende? Ananias estava com medo de Saulo, de ir até Saulo, porque ele tinha ouvido muito daquele homem, Saulo, que ele tinha feito tantas barbaridades, né? Tinha perseguido tanto já o pessoal, a igreja, o povo de Deus, né? E Ananias já estava com medo dele, ficou com medo. Porém, o Senhor falou aqui no seguinte versículo, versículo 15: Mas o Senhor disse a ele: Ide pelo caminho, porque ele é vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. Glória a Deus. Ananias estava com medo, perceba isso, Ananias estava com medo, porém o Senhor mesmo assim mandou. O Senhor mandou ele ir, porque ele era vaso escolhido de Deus ali. Entende? O que significa exatamente? Ora, pois, ali o empecilho era Ananias com medo. Ananias era o quê? Era o homem escolhido por Deus ali justamente para impor as mãos em Paulo para ele receber a sua visão. Porém, mesmo Ananias com medo, o Senhor foi lá e falou: Vai, Ananias, porque ele é vaso escolhido meu. Ou seja, o que isso significa? Quando o Senhor quer nos responder a nossas orações, pode ter empecilho que for, que nada vai parar a resposta de Deus. Nada, nada, nada.
Nada vai parar quando Deus realmente quer responder. Quando Ele realmente vai lá e quer responder mesmo, quer nos dar resposta. Nada pode parar. Aqui no caso, que queria aqui, o empecilho aqui, é justamente Ananias com medo. Porém o Senhor foi lá e quebrou esse empecilho e falou para Ananias, Ananias, vai lá porque ele é vaso escolhido meu. E quanto a nós, pode ser que coloque outro empecilho. Aqui era o medo de Ananias, mas pode ser outros, qualquer outros vários. Mas quando o Senhor quer responder, ele vai lá e responde, nada para o Senhor. Entende? E é só realmente para complementar. Espero que esse vídeo tenha lhe edificado de alguma forma. Você tenha sentido o Senhor conversando, falando em seu ser, falando em seu coração. Espero que realmente esse vídeo tenha lhe edificado. E claro, antes de terminar, né? Se você se pergunta se Deus está lhe escutando, escuta suas orações, ou Ele vê orando e tudo mais, saiba que lá em Salmos capítulo 94, versículo 9, fala, tem duas perguntas lá. Ora, pois, quem formou o ouvido não vai ouvir? Ou quem formou os olhos não enxergará? Ele lhe escuta, ele vê, saiba disso, entende?